se bem que ninguém quer ir para o lago de fogo, todo mundo quer a salvação, né? E um dos maiores propósitos, vou falar de vários propósitos, mas um dos maiores propósitos de Deus para com o homem, para com a sua igreja, é a salvação da vossa alma. Esse é um dos propósitos de Deus para a sua igreja. Mas pouco, às vezes, eu ligo para isso, né? Eu ligo para isso, porque às vezes andamos com uma ideologia na mente que ou Deus não vai salvar ninguém, ou não vai ter salvação, ou ele vai ter que me salvar da maneira que eu quero, né? Da maneira que eu penso. E aí eu deixo de lado os propósitos de Deus para a minha vida, e eles terminam não se realizando, porque eu não permiti que ele viesse se realizar na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu chego aqui na história desse homem chamado Moisés, todos vocês conhecem a história de Moisés, aqueles que lêem o livro do Êxodo, ali você conhece bem a história desse homem chamado Moisés. Já dá para entender que ele nasceu com um propósito, né? Com um propósito. Após o seu nascimento, existia uma lei que não poderia nascer criança, ou seja, homem, porque o faraó mandava matar. E Deus permite que uma mulher chamada Joquebede engravide e ali tenha um filho e bota, né, o nome de Moisés, porque ele foi tirado das águas, foi colocado nas águas. Então ele já nasce com sofrimento, ele já nasce numa situação difícil, ele já nasce ali quase como entre a vida e a morte. Mas quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, ele pode passar pelo vale da sombra da morte, mas o propósito de Deus vai se cumprir, e se você permitir, pode ter certeza. Eu estava meditando no testemunho do irmão, e Deus me disse uma palavra: até das pedras Deus ressuscita filho Abraão. Amém, irmão? Por isso que a gente precisa crer na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o propósito de Deus para a vida deste homem foi passar por tudo isso que ele passou, foi fazer tudo isso que ele já fez, e agora Deus o resgata, aleluia. Quem duvida, quem sou eu para duvidar que Deus não pode fazer um grande pregador da sua palavra? Quem sou eu que para duvidar que Deus não pode encher do Espírito Santo, amém, irmão, e ganhar alma por onde estiver? Propósito de Deus, propósito de Deus. Amém, irmão? Então nós precisamos aprender o propósito de Deus. Moisés jogado dentro de um cesto, jogado no rio, para ver se escapa, é tirado das águas pela filha do faraó, foi colocado lá. Aí a pergunta, se a gente começa agora a dar um nó na nossa mente: por que foi jogado lá? Por que Deus não poderia levantar direto? Deus não poderia proteger, Deus não poderia o guardar? Ele não é o Criador do céu e da terra. Muitos de vocês já fizeram essa pergunta quando acontece alguma coisa ruim na vida nossa. Você diz: por que Deus não poderia guardar? Deus tem um propósito. Permita que Ele realize o seu propósito na sua vida, da maneira dele, da forma dele. Mas pastor, dói sim. Alguns propósitos de Deus dói, aleluia. Mas o final, irmão, é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você pode até achar ruim, aleluia, não achar muito confortável dentro de uma casa de oração. Existe 1001 desejos para você, jovem. Mas eu quero te dizer, há um propósito de Deus para a tua vida. E o propósito de Deus é salvar você, é livrar você, amém, irmão, aleluia, da perdição e te levar para a Nova Jerusalém. Então aguente firme, aguente, aleluia, decepe o seu desejo, aguente firme. Foi-se embora Moisés, criado pela filha de Faraó. Está lá, ele cresce, ele aprende todas as leis, todas as regras, conhece todos os deuses. 900 deuses diz a história que o Egito tinha. Conhece todos os deuses, está lá. Talvez até o próprio Moisés está pensando: eu vou ser o herdeiro. Eu vou ser o herdeiro, segundo diz a Bíblia, que ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó que viria. O próprio Moisés não sabia. Mas Moisés conhecia que ele não era daquela etnia, que ele não era egípcio, que ele era hebreu. E diz a Bíblia que um dia ele resolve ir ao campo dos escravos, onde os escravos estão trabalhando. O sangue dele
batia com o sangue daqueles escravos. E ele vê ali uma confusão. Ele já está formado, ele já sabe embalsamar uma pessoa, né? Ele já sabe fazer muita coisa. Ele aprendeu tudo no Egito. Ele sabe de todas as leis do Egito, de todos os ensinamentos, de todas as regras. Ele conhece tudo. Primeiro propósito que Deus preparou para Moisés. E ele vai agora ver a confusão entre um egípcio e um hebreu. Ele pega o egípcio e mata. Ele mata o egípcio, enterra ali na areia, no campo. O problema é descoberto. Olha como é que Deus trabalha, como é que Deus realiza um propósito na vida de uma pessoa. O problema é descoberto. O faraó agora se revolta contra ele e quer matar ele. Ele já estava com vários anos no palácio. E agora ele é expulso, ele agora é fugitivo e ele vai agora para o deserto. Amém, irmão? Então Moisés estava sendo preparado, seus primeiros anos de vida, não foi para governar o Egito. Moisés pensava, o povo pensava, Deus tinha um povo maior do que o Egito para que Moisés o governasse. E agora ele foi expulso para o deserto, né? E agora ele passa por um treinamento no deserto. A Bíblia diz que ele passou 40 anos. Um homem, talvez quando saiu do Egito, com a pele bonita, com seu rosto bonito, um homem formoso, com muita sabedoria, e agora ele é treinado agora não mais dentro do palácio, aleluia, de Faraó, mas agora ele é treinado no deserto pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico aqui pensando, o que será que Moisés não estava pensando na mente dele? Eu estava dentro do palácio, comendo do bem e do melhor. Eu estava ali vivendo uma vida de regalia. E agora eu estou num deserto, no meio de um sol escaldante. E o que me resta agora é cuidar de umas pequenas ovelhas de Jetro. Mas ali, irmão, Deus tinha um propósito. Era necessário ele aprender no palácio e era necessário ele aprender no deserto, porque o propósito de Deus para a vida dele era grande. É necessário você aprender, amém, irmão, com a vida boa, e é necessário você aprender também com a vida escassa, amém, irmão, porque o propósito de Deus para você é grande. Um dia nós vamos estar diante do Senhor na Nova Jerusalém, amém, irmão, e tudo isso que você tem enfrentado, aleluia, Deus vai dizer, eu tinha um propósito para você. Então o que Deus quer, só que nós perseveramos. Vamos perseverar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sai do palácio, vai para uma escola no deserto. Moisés aprendeu a suportar calor, frio. Às vezes nós pensamos, nós entregamos a nossa vida na igreja e não entendemos o propósito que Deus tem para nossas vidas. E levamos relaxadamente. Deus quer nos moldar. Aqui é uma escola, aqui é um local onde você é moldado pela palavra de Deus, você é transformado pela palavra de Deus, você é lapidado pela palavra de Deus. Amém, irmão? É aqui que começa a Deus realizar o propósito da tua salvação para a sua vida. Então você precisa estar nesse lugar para ser moldado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu não gosto de estar na igreja, eu não gosto de estar em oração, eu não gosto de estar na escola dominical. Deus tem um propósito para você e para ser realizado tem que ser desse jeito, irmão. Não é do jeito que eu quero. Senão o propósito de Deus não vai se cumprir na sua vida. Permita que Deus cumpra o propósito na sua vida. Moisés não gosta. Quem que gosta de deixar o palácio para estar no meio de um deserto escaldante? Deus sabia que, por livre e espontânea vontade, Moisés não ia, Renilson. Então ele permitiu com que acontecesse aquela situação que era para ele poder ir. Tem coisas que por livre e espontânea vontade você não vai fazer. E às vezes Deus permite acontecer alguma coisa na sua vida para que você se disponha. Aleluia. Para que você, acho que você não está entendendo. Aleluia. Para que você se disponha. Porque se Deus te deixar só na regalia, aleluia, você nunca vai aprender o deserto da vida. Aleluia. Você nunca vai ser, o propósito de Deus não vai ser cumprido na sua vida. Então tenha cuidado nesta noite. Amém, irmão? No que eu estou falando.
Tenha cuidado. Aleluia. E Moisés entende. Está lá no deserto, suportando calor, frio, uma terra escaldante. Mas ele tinha que aprender lá. Porque o propósito de Deus para ele era que ele conduzisse um povo. E ali era o caminho. Ali era o... Então ele foi primeiro estagiar lá. Eu digo para a igreja, olhe para mim. Você tem que ser obediente aqui, porque você está estagiando aqui. Lá já é, amém, irmão? Lá você vai com o seu estágio pronto. Você está estagiando aqui, aleluia. Deus sabe tudo da nossa vida. Você está estagiando aqui. Aqui nesse deserto do mundo. Deus está nos provando aqui. Deus está nos testando aqui. Para que o propósito dele seja realizado na minha vida e na sua vida. Ah, pastor, eu não quero dessa forma não.